ele é um assunto. Até eu estou estranhando aqui na tela, gente. Desculpa porque o nome que está aí aparecendo não é o nome do assunto. Estou alterando aqui. Ele é um assunto novo. Muita gente já ouviu falar, mas não vivenciou. É uma coisa que eu vivenciei durante 3 anos trabalhando com isso. É muito complexo porque existem regras, existem leis que você precisa estar seguindo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre licitação. Aí você fala assim, eu já ouvi de licitação na TV, que falou que a licitação foi fraudulenta, a licitação da Ponte dos Barreiros, a licitação do VLT que saiu aí essa semana, outro tipo de licitação. A licitação para compra de material para o hospital que está faltando. É uma coisa que você, em algum momento, já ouviu, mas o funcionamento da licitação é algo um pouco complexo até diante da legislação. Tá? Débora e Patrícia, boa noite, sejam bem-vindas. Vou começar agora aí, coloquei até para gravar, tá? Então, vocês chegaram na hora certa. Bom, que eu programei. A gente não vai fazer o tema todo hoje, porque é muita coisa. Hoje vocês vão ver que nós só vamos conseguir trabalhar. Deixa eu colocar aqui a caneta. O primeiro ponto, que dentro do que é licitação, tem vários tópicos aí a serem trabalhados. Mas também a gente vai falar da revisão, até porque na outra aula vocês apresentaram lá o trabalho sobre o CIP, ficou muito bacana. Eu até tenho um outro texto sobre o CIP que eu ia deixar uma tarefa, mas eu vou deixar aqui guardado como recuperação, que é um texto muito interessante que eu tenho alguns jornais que são antigos, esse não é nem tão antigo assim, eu vou colar aí para vocês verem. E ele fala justamente sobre o CIP, que foi um caso que, na verdade, foram 2 casos de OCIP com irregularidades que foram investigadas aí, e depois eu vou acabar abordando com vocês em um outro momento essa atividade da OCIP. Mas semana passada vocês fizeram da OCIP, e antes até, nós estávamos abordando sobre o sistema S. Eu acho que aqui acabou pulando aí fora da ordem, mas nós estávamos abordando o sistema S. Então, eu não me recordo, né, se todos que estão aqui hoje participaram das aulas que a gente falou do sistema S, mas o sistema S, ele é regido aí por uma legislação, tá? Com o objetivo de ministrar assistência, né, serviços assistenciais ou de ensino a categorias profissionais. Então, você pensa, o pessoal lá ligado à indústria. Aí temos o... Ninguém lembra? Da indústria Senai, certo? Indústria Senai. Ligada aí ao comércio. Senac. Aí, o Senac. Então, o sistema S, ele está vinculado a essas atividades econômicas. Tem lá o SESI, tem o SEST, Senat, que é do transporte. Então, a ideia principal é assistência ou ensino. Tanto que o SESC tem várias atividades culturais, atividades de cursos, o SENAC também, o SEST tem formação aí para condutor na área de transporte, tem também cursos de formação, tudo isso porque o dinheiro é oriundo do Sistema S, que são as indústrias, o comércio que acabam financiando, e aí, igual a gente até comentou, eles seriam, comparado até com a ETEC aí, né, um primo muito rico, assim, que é tipo primo do Elon Musk lá, primo do Bill Gates, pronto, mais fácil. E aí a gente aqui, né, como se fosse primo, porque é uma diferença muito grande, até por conta da facilidade dessa circulação do recurso, tá? Essas instituições, elas não possuem fins lucrativos, lembrando, né, o valor que é arrecadado ali é de cunho assistencialista, tá? E aí eles têm
a dotação orçamentária, ou seja, a composição do seu orçamento, através das contribuições e arrecadações que são feitas com a indústria, com o comércio, igual a gente já tinha visto. E lembrando a origem deles, tiveram origem, né, no ponto aí assistencialista, quando no Brasil a gente teve a industrialização. E aí com isso foram aí, claro, teve a legislação na época que permitiu, mas foram criando essas organizações do Sistema S, e aí depois deixaram de ser assistencialista para ter o objetivo maior na parte de ensino, até porque, né, precisava da formação do pessoal para que eles pudessem estar trabalhando assim quando o filho teve lá o pai trabalhando na indústria, o pai se aposentou. E aí o pai mantinha lá na família, né, alguém ligado à indústria. Tá? Então, em resumo, a gente do Sistema S abordou isso. Uma coisa que aqui para o Brasil a gente tem muito benefício, essa sistemática. Aqui na região, né, Cubatão, que é o polo industrial, Santos, conta com as unidades. As outras cidades é um pouco mais complicado, até porque a indústria, que é o porto aí, ou a indústria de Cubatão, ela somente tem aí o seu grande peso, a sua relevância nessas cidades. Praia Grande tem a história lá do aeroporto, tal, de carga, não sei o que, do Andaraguá, mas não sai. São Vicente tem a perspectiva de colocar na área continental indústrias, mas também não sai. São vários aí os pontos, questão ambiental principalmente, mas que de repente se saísse, por que não, né, ter nas cidades, aí, em ambas cidades, um SESI, um SENAI, tá? Porque a população, né, seria muito beneficiada, até mesmo aí o SESC, que já foi cogitado em outros momentos de se colocar fora ali tem Bertioga, né? Mas fora de Santos, Bertioga aí, o SESC. Tranquilo? Bora para a gente entrar então no conteúdo. Quem entrou agora, hoje a gente vai falar de licitação, tá? É uma coisa que eu falei para o pessoal que estava. Muita gente já ouviu falar, mas não tem noção, até porque é burocrático e existe todo um processo, um passo a passo. A nossa programação, ó, eu até falei para eles que a gente só vai conseguir falar dos 2 primeiros pontos, que a revisão já foi, e agora esse ponto do que é licitação, para vocês terem ideia. Porque aí a gente finalizando, na semana que vem, a gente vai entrar nas modalidades. E vocês vão ver que as modalidades, cada modalidade aqui, há uma regra e há aí um rito, né, um ritual para que você faça o uso dessa modalidade numa licitação. Hoje a gente vai até falar de uma, apesar de não estar aí, que é a dispensa. A dispensa de licitação. Tranquilo? O slide eu acho que eu não colei. Ah, chegou mais gente, boa noite. Mas eu deixo aqui ao final da aula para que vocês possam também usar aí, porque eu acho que tem uma atividade agendada até. Só não me recordo, mas eu olho aqui, deixa eu só tomar água. Eu acho que até saiu, que eu recebi uma notificação, foi justamente ela, né? Foi. Daqui a pouco eu comento sobre essa atividade, que é uma atividade aí de frequência até em cima disso que a gente vai falar hoje. Bora. Agora eu vi aqui. São 3 perguntas só lá que tem na tarefa, mas fica tranquilo que ainda a gente vai avançar. Bom, Pietro aí, que é uma autora, quando a gente estuda essa parte do direito da administração, tá? Ela se baseou num outro conceito de um outro autor, que é o Drome, para fazer a definição de licitação. Ó, a licitação, ela nada mais é do que aí um procedimento administrativo, pelo qual a gente tem o ente público, né? Quando fala ente público, é o funcionário público, no exercício aí da sua função, obviamente, porque fora da função, se ele for exercer ou for querer se envolver na licitação, pode ter indícios aí
fora da lei, né? Digamos assim, fora do exercício público, onde, o procedimento, ele abre esse procedimento a todos os interessados. Então, a população tem acesso à licitação? Tem. As empresas têm? Sim, somente porque as empresas são as interessadas em concorrer, tá? E aí esses interessados, eles também, não adianta só se interessar, eles precisam se sujeitar a condições fixadas no instrumento convocatório. Eu vou fazer um resumo disso aí, tá? Para ficar umas palavras mais simples, mas o instrumento convocatório é o que a gente chama de edital. Eu acho que em algum momento da vida vocês viram o edital, até porque quando sai o vestibulinho ETEC, sai o edital do vestibulinho. Então, fixado no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais, né, aquele ente público, ele selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Então, até aqui num outro slide eu acabo classificando, qualificando alguns entes, mas, em resumo, a licitação vou ligar para a Andressa, a licitação é um processo que um órgão público aí, através, né, de um ente, de um funcionário. Andressa, você entrou. Pronto, boa noite. Ele faz o processo ele publica, né, tipo, olha, a gente está com interesse em comprar, seringa. E aí as empresas que são interessadas em participar, elas vão ter conhecimento do edital, e aí, com o conhecimento do edital, elas acabam mandando as suas propostas. Então, falar de licitação é você olhar o que está no edital, olhar o que realmente é pedido, e aí, se a sua proposta for aceita, a sua empresa ela acaba sendo a escolhida, tá? A gente vai aprofundar mais aqui. Tô vendo aqui que a Andressa entrou, tal. Teve mais alguém que chegou também. Agora fechou aqui a janelinha do Teams minha. Quando fala aqui de procedimento, tá? Na primeira parte aqui da primeira linha, procedimento administrativo, um procedimento é uma série de atos ou de ações que são aí tomadas para que haja a resolução de um problema ou para que se efetue aí uma tarefa. Então, quando você pensa num procedimento administrativo, são tarefas administrativas para que aquele rito, né, porque tudo que você tem dentro da administração pública, não esquece que a gente estudou sobre o princípio da legalidade. Então, tudo que tem, todos os atos que vão ser feitos, tem que estar previstos na lei. E aí, o procedimento também tem que estar previsto, tá? Então, a gente pode até entender, né, pegando o conceito anterior, que a licitação ela é uma série de atos ou de ações, né, que devem ser respeitados pelo agente público sempre que ele quiser realizar a contratação na administração pública. É diferente de pegar a empresa, por exemplo, a minha empresa que eu tenho contratado lá, vou dar um exemplo, eu tenho contratado o plano de saúde, eu tenho contratado o plano de telefonia, plano de internet, uma empresa que fornece o software lá de nota, de pedido. Então, se eu quero contratar, eu vou lá, vejo, se for vantajoso ao meu entendimento, pronto, contrato e já foi. No caso da licitação, todos esses nomes difíceis aí, série de atos, procedimento administrativo, tem que estar fixado aí no instrumento convocatório que eu falei que é o edital. No caso da administração pública, você tem regras que você precisa verificar para garantir que não haja nenhum tipo de favorecimento. E aí, né, mais uma vez, pegando as aulas de março, as aulas de fevereiro que vocês tiveram, eu espero que vocês lembrem que a gente viu lá os princípios administrativos. Foi até aquele estudo de caso que teve lá da mulher do Forcel, lá da Cris Forcel, que teve o caso lá de uma licitação da educação na cidade, lá de Itaém. Então,
todo esse processo é para que, em resumo, o poder público, né, ou a prefeitura, o estado, a União, possam comprar ou contratar algum tipo de serviço. Tranquilo até aí? Alguém quer perguntar? A gente ainda vai continuar. Não? Beleza, bora. Tomando chá, porque eu tô com a garganta ruim. Então, a licitação, ela é aí um procedimento prévio, tá? Ou uma etapa que o governo precisa tomar antes de adquirir algum bem, antes dele fazer uma compra, ou antes dele contratar uma empresa para fazer uma obra, visando, claro, né, atender alguma necessidade do governo. Então, até quando há o processo de licitação, que eu estava até falando do edital antes, o edital, por exemplo, ele lá fala características do produto, ele fala características dessa execução da obra, às vezes o tipo de material que tem que ser usado, porque você vai contratar tudo que tiver no papel. O que não tiver no papel, aí você não pode exigir, ou você também não pode aí acabar falando, olha empresa, não vou pagar porque você não colocou aqui na escola para construir o ar-condicionado. Mas peraí, estava no processo licitatório que a escola tinha que ser entregue com ar-condicionado? Então, o que não está no edital, né, que aí no anterior aí eu chamava lá de instrumento convocatório, eu não posso cobrar. E a licitação tem existe um procedimento preparatório para a celebração do contrato, que nós vamos aprofundar nele, mas em resumo eu verificar se a empresa está conforme o esperado, se a empresa ela atendeu todos os critérios, se ela atendeu o critério de documentação, se ela atendeu até uma coisa, eu vou colar para vocês depois, quem quiser consultar, não sei se eu já comentei disso, se ela não está devendo para o governo. E aí, quando fala de devendo para o governo, aí você deve estar pensando assim, mas como uma pessoa deve para o governo? Você pode dever imposto, você pode dever uma multa, tudo isso, se você cai no CAGED, não, no CAGED não, desculpa. Ih, calma aí, agora esqueci o nome, hein? Cadastro de... Aí, pronto, eu vou colocar o nome aí. Eu esqueci o nome, gente. Mas é o Cadim. Ah, eu sabia que era inadimplente, então é o Cadim. Se você cai no Cadim, a sua empresa já não pode participar do processo licitatório, porque há uma regra, há uma legislação, e essa legislação fala que a empresa, para que ela participe do processo de contratação, ela não pode ter nenhum impedimento junto ao governo, tá? Ó, eu vou colar aí depois, quem quiser até consultar o seu, não agora, hein? Consulta depois. Você pode consultar. Teve, acho que tem umas 3 semanas, um pouco mais, o pessoal do Centro Paula Souza tinha me pedido indicação, até de ex-alunos, o Marcelo que deu palestra essa outra semana aí que passou aqui para os nossos alunos, que foi até de investimento que ele falou, ele é professor agora do Centro Paula Souza nos cursos do Via Rápida. E aí teve um outro que eu indiquei, ele não pôde participar desse processo para ministrar essas aulas, porque ele estava com dívida no Cadim. Ele estava com dívida de multa. Deve ter tomado uma multa lá e não sei se ele estava esperando licenciar o carro para pagar a multa. E aí, por conta de dívida no Cadim, ele não participa do processo. Então, o que até fala aqui, né, que é o realizar o procedimento preparatório para a celebração do contrato, antes de você chegar na fase de contrato, você recebe a proposta e aí você vai analisar a documentação se a empresa está apta ou não a participar do processo. A gente vai ver um videozinho curto só para pegar o gancho aí disso de licitação, mas é bom que até tem umas outras coisas aí, fatores que vocês já ficam também sabendo relacionado aí à licitação, tá? Um exemplo até, peraí que eu parei aqui o vídeo.
Existem outras consultas que são feitas. Depois eu posso até colar aqui para vocês, mas existe consulta. Deixa eu só trocar o slide. Por exemplo, do INSS, você consegue tirar a certidão de dívida. Se a empresa está devendo INSS, ela também não pode participar. Existe consulta, a certidão, por exemplo, da Caixa Econômica. Até eu tive que tirar isso da minha empresa, eu nem lembro para que foi, mas acho que foi em 2019 lá, acho que a prefeitura pediu para um negócio que ia participar lá de Praia Grande. E você também consegue fazer isso para você tirar. Geralmente, quando uma empresa é habilitada para entrar na licitação, entrar qualquer uma pode. Agora sim, se a empresa realmente está habilitada, né, ela está apta, ela pode ser contratada, com base no levantamento da proposta que foi feita e com base também na documentação. Se não, né, qualquer um aí de forma informal, irregular, poderia ofertar para o governo e aí o governo iria acabar correndo risco, de repente, de ficar na mão. Tá? A pessoa às vezes recebia o dinheiro e não prestava o serviço. Também o governo ele demora para pagar, mas sempre há o jeitinho. Ó, só para vocês poderem compreender aí sobre licitação mais um pouquinho, essa parte introdutória. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Nós ouvimos muito falar sobre licitação. Afinal, o que é isso? A licitação é um processo obrigatório para todos os órgãos públicos, no governo federal, no governo estadual e também no governo municipal. Ele trata da compra de obras, serviços e equipamentos. Tudo que for comprado com dinheiro público é preciso que seja comprado através de uma licitação. Ela pode ser um convite, uma tomada de preço ou uma concorrência pública, dependendo do valor desta compra. Mas o fundamental é que tenhamos publicidade, transparência e igualdade de condições para todos aqueles que querem vender o produto. Porque o governo, com o dinheiro público, tem sempre que comprar aquilo que custe mais barato e que tenha a mesma qualidade. Vamos pensar o seguinte: vamos comprar borracha, lápis, papel higiênico para uma repartição pública. É preciso uma licitação para que todas as empresas que vendem esse material possam, num dia pré-estabelecido, entregar um envelope lacrado com o seu preço. Os envelopes serão abertos e aquele que oferece o menor preço será então contratado. Tudo é feito para que o dinheiro público seja bem utilizado, bem empregado e que haja sempre transparência. A transparência é obrigatória quando se trata de dinheiro público, do seu dinheiro. E queremos transparência para toda a política. Aqui, a política é sem mistérios. Bora. Eu deixei colado aí o link também, tá, para vocês, mas aqui ele até abordou aí um pouco também do que eu já tinha falado, da licitação. Ele até colocou algumas reportagens aqui, ó, sobre coisas, igual eu comentei, que vocês às vezes já ouviram sobre licitação, mas muito relacionado principalmente aí ao fato de alguma irregularidade, alguma coisa que foi feita que acabou tendo prejuízo aí pensando no governo, né? E isso que ele falou também da parte de compra aqui ó, essas modalidades são as modalidades que no começo da aula eu havia citado que nós veremos só que na semana que vem, tá? Porque cada modalidade existe um processo, existe um motivo para que ela ocorra. Por isso que primeiro vocês precisam hoje, né, compreender aí sobre
o que é a licitação, o processo licitatório, e aí na próxima aula a gente chega aí em cada modalidade. Bom, prosseguindo. Deixa só eu ver se eu colei esse slide aí para vocês. Não, né? Ah, tá, o último não. Bora, continuando. Assim como todos os atos públicos, a licitação, ela também precisa estar ligada a uma legislação, ok? Por quê? A gente volta lá, mais uma vez, naqueles princípios administrativos, tal, que nós temos, que eu não posso exercer nenhum ato dentro do serviço público que não esteja previsto em lei. Então, na Constituição, tá, que aí é a nossa principal carta, aí, principal legislação, uma coisa que sempre que eu ouço o artigo 37, tá, para mim isso daí é tipo mais tranquilo, mas espero que vocês também consigam até fixar. Toda vez que vocês ouvirem falar do artigo 37, o 37 ele sempre vai abordar questão da administração pública. Sempre. Tipo, você foi lá, leu uma reportagem que falou ligado ao artigo 37 da Constituição. Então, está abordando a questão aí da administração pública, porque a Constituição Federal ela aborda a legislação aqui no Brasil de forma ampla. Se ela aborda de forma ampla, toda a legislação é baseada nela, então também eu preciso ter uma que me dê parâmetro para o funcionamento da gestão pública no país. Então, o artigo 37, ele fala qualquer esfera, tá? Então, União, Estado, Distrito Federal, os municípios, todos eles precisam aí seguir os princípios que aí, de novo, né? Eles aparecendo aí na vida de vocês. Quem perdeu aí o comecinho, eu falei que a gente já tinha visto, lembra, né? Isso em março, lá, fevereiro. E ligado à legislação da licitação, ele aborda no artigo 37, aqui ó, no inciso 21. Então, olha o que ele fala. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante o processo de licitação pública. É o que o rapaz acabou agora de falar no vídeo. Então, tipo, não é uma coisa muito fora ou muito surreal, tá? Foi o que ele acabou até de falar no vídeo. E aí, boa noite, Edvaldo. E aí, a Catherine também, a Ângela chegaram. Continuando, ó, que assegure a igualdade de condições de todos os concorrentes. Então, lembra que tem o princípio da igualdade lá da isonomia, né? Todos têm que ser tratados como iguais, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições de efetivas da proposta, nos termos da lei, qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, aqui, até nessa parte final, a lei ela fala que dentro do processo de licitação, além de eu dar igualdade aí aos concorrentes, eu preciso também deixar claro o critério de pagamento, as obrigações do contrato, as condições da proposta, como é que isso vai ser feito. Um exemplo, vai ser entregue a prazo, vai ser entregue parcelado, vai ser entregue no momento que foi contratado, a obra começa no início, assinou o contrato, a obra já começa. Tem uma aluna do primeiro de logística que ela entrou na ETEC porque conheceu o Fábio e aí acabou se interessando porque ela trabalha na merenda da prefeitura. Então, o Fábio ia levar lá o relatório da merenda, né, nesse setor da prefeitura, e ela fala que tem muitas coisas que eles recebem, claro, por licitação, né, a compra lá na educação, que o processo licitatório você precisa checar se realmente aquilo que foi pedido é o que está sendo entregue. Então, essa questão de exigência, né,
claro, como é merenda, não tem muita questão de qualificação técnica, como se fosse uma máquina, um produto de tecnologia. Mas o governo olha muito o critério de economia, até por questão de orçamento, de verba, tá? E aí ele faz essa contratação com diversas empresas. Vocês pensarem em licitação, não pode se restringir, tipo, a Prefeitura de São Vicente só vai contratar empresa de São Vicente. Prefeitura de Santos, só de Santos. Quando há o processo, a gente ainda vai aprofundar aqui, mas já adiantando, existe um critério que você precisa, até nos princípios aí, né, aqui ó, do artigo 37, que fala da publicidade, você precisa tornar público o seu processo licitatório. Então, se uma empresa, vamos supor, lá do Mato Grosso, se interessou em fornecer para cá, para a cidade, como é que eles vão transportar, como é que eles vão fazer chegar, se eles vão buscar de alguma indústria aqui em São Paulo e mandar trazer de forma mais rápida, o problema é deles. Se eles se interessaram, se adequaram dentro das condições que foram colocadas, se eles foram habilitados e escolhidos no final do processo de licitação, então eles têm que fazer a entrega, tá? Ah, mas acontece de alguma empresa ganhar e não entregar? Acontece. Ela também não recebe, mas ela também não entrega. E aí o que ocorre, muitas vezes ela fica inabilitada. Quando fala inabilitada, quer dizer que há um bloqueio dessa empresa para participar de concorrência por algum período de tempo. Uma outra coisa, essa lei eu sei que eu já falei para vocês em outras aulas, que é a 8.666, ou a 8666, que é uma lei, né, assim, a Constituição é de 88. Essa lei, ela é de 93. E aí ela veio depois como uma forma de normatizar as licitações, os contratos dentro da administração pública. Por quê? Como, às vezes, o que está na Constituição ele é uma abordagem, uma forma mais ampla, então, em alguns casos, há necessidade de que você faça o aprofundamento. E aí, né, assim como a gente tem um exemplo que eu acredito que vocês tenham estudado em outras aulas aí, o Código do Consumidor. Não estudaram o Código do Consumidor em algum momento? O Código do Consumidor acabou também sendo baseado no que a gente tem de legislação federal, e o Código do Consumidor, ele é um complemento, mas não pode fugir do que está na Constituição. Assim como, né, alguns... A mesma coisa, o cara lá, candidato, ele chega e fala assim, não, que eu vou, quando eu for eleito, eu vou colocar a pena de morte, vai, candidato a governador. Aí ele fala, vou colocar a pena de morte no estado de São Paulo. Ele não pode fazer, porque se está fugindo do que está na Constituição, ele vai... primeiro que não vai passar a proposta, porque vai falar que é inconstitucional, e ele, na verdade, vai apenas usar isso como palanque, mas se a população tem um conhecimento, né, mínimo aí do que está na Constituição, ela sabe que ele não pode realizar, tá? Tal ação, porque isso passa por uma mudança na Constituição, é uma coisa muito mais ampla do que apenas chegar lá o governador e querer colocar no estado dele. Diferente, hein, dos Estados Unidos. Cada estado lá tem a sua autonomia. Antes que você fale assim, ah, mas eu vi no filme que lá no estado tal tem essa possibilidade. Tudo bem, nos Estados Unidos sim, mas aqui não, tá? O que fala essa legislação? Bora. A 8.666 no caput, né, que é tipo o cabeçalho aí que dá a base da legislação, ele fala, ó, regulamenta o artigo 37, inciso 21, que foi o que a gente viu no anterior, da Constituição, e institui as normas para licitações e contratos e dá outras providências. Ele nada mais é do que o aprofundamento do que está aqui, e aí vem, ó, só para que vocês vejam aí pelo artigo 1º, uma base do que fala, ó, esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes
até no vídeo ele falou disso, né? A obra, serviços, inclusive de publicidade. Estava na CPI agora que está tendo aí da Covid, eles estavam até questionando alguns contratos que foram feitos, porque o governo fez algumas campanhas e não estava muito claro como é que foi a contratação. Então, toda a contratação tem que passar pelo processo de licitação. Compras, alienações, locações, muitos veículos, isso é uma coisa que já tem um tempo, mais de 10 anos aí, que está acontecendo, que o governo ele está vendendo em leilão, né, a sua frota de veículos e está optando por alugar. Então, o processo que eu vou fazer para alugar carro para a prefeitura passa por licitação. Até eu acho que eu já tinha comentado, mas Praia Grande, por exemplo, os carros que a Polícia Militar usa, uma parte é a prefeitura que alugou e que cedeu para o uso da polícia. Ou seja, até esse passo de eu fazer a contratação para uso em outro órgão, também isso precisa estar em contrato e precisa estar com um respaldo jurídico, tá? E aí lembrando que sempre que a gente tem isso, todos os órgãos estão vinculados ao processo licitatório. Não adianta falar assim, eu sou da administração indireta, que eu até deixei aqui esse parágrafo único aqui de baixo por causa disso. Eu sou da administração indireta. Lembra da administração indireta? Que não está ligada ao serviço principal aí do governo? Não, tudo bem, você pode ser, mas você está obrigado a seguir a legislação da licitação. Não, mas eu sou uma autarquia. Tá, mas você também precisa fazer. Por isso até que muitas vezes aí o metrô, né, a gente tem um atraso, tem problemas no processo de licitação e de construção. Eu achava que era só o metrô de São Paulo e do Rio que tinha problema, mas eu descobri também essa semana que o de Curitiba lá está com atraso gigantesco, lá, acho que de 20 anos, também por conta de processo licitatório e por gestão aí. Até a Sabesp, né, ela faz. Você pode até ler que ali embaixo está falando de empresa mista, de economia mista, ó. A Sabesp também se submete aí. E aí ela contrata as empresas que vão lá fazer o serviço. Meio que ela terceiriza, né, o trabalho dela. Até aí tranquilo? Isso daí é só a legislação que dá a base para a licitação. E é bom que a própria legislação também eu já vou comentando, porque ela já discorre aí algumas coisas que vão ajudar vocês a compreenderem aí o processo de licitação. Eu coloquei já aí no chat esse. Agora aqui tem um outro ponto, que até, claro, a legislação sempre vai ser a nossa base, mas por que fazer a licitação, né? Por que licitar? Por que não chegar, ir lá e comprar direto? Ou então o metrô ir lá, vamos supor, a Siemens, que é uma empresa de tecnologia, ela também faz trens. Tem uma outra. Sempre que eu estou em São Paulo, eu lembro dessa empresa porque eles foram condenados lá por desvio do dinheiro do metrô. Agora eu esqueci o nome da empresa, é com A lá, depois eu vou lembrar e falo. Acho que é a Alcon. Por que o governo não vai lá e contrata direto com eles? Porque precisa buscar, entre várias propostas, aquela que é a considerada a mais vantajosa. E aí você pode até pensar, mas então, se eu vou buscar a mais vantajosa, e se eu tiver só uma empresa? Tudo bem. Mas o que acaba acontecendo, que até esse caso do metrô, foi porque as empresas se juntaram, elas formaram o que é chamado de cartel, tá? Então houve aí uma junção das empresas e aí elas deram um preço, só que aí depois foi dividido entre elas. Na verdade, né, o correto, assim, pelo processo de licitação, até o que a gente falou agora, é de você chamar as empresas, você conhecer as propostas e aí você vê qual é a mais vantajosa, todos tiveram tratamento igualitário e você faz a contratação. E nesse caso não foi o que aconteceu. E por isso que muitas linhas aí até hoje estão paradas, que desde a Copa do Mundo lá que tinham prometido em 2014, tanto aqui quanto no Rio, e não avançou.
tá? Então, por que que a empresa deve licitar? Ó, é o mandamento constitucional, que vocês já viram, na primeira sequência que eu falei sobre legislação, que visa aí selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, obedecendo o princípio constitucional que determina o tratamento igualitário, que é o da isonomia, que a gente também já falou, a todos quantos desejam participar da licitação. Nisso da proposta mais vantajosa, que aí começa a coisa, porque, vamos supor, o governo vai precisar comprar caneta para... o governo federal tem diversos órgãos. Ele vai comprar caneta. Vocês acham que a caneta Bic é uma marca boa? Sim ou não? Enquanto eu tomo o último chá. O Breno colocou assim, é só dar o joinha também, quem tem um Teams igual o meu assim, ó. A Patrícia. Beleza. 2 pelo menos, e eu também 3. A Bic, ela tem aí, até por questão, né, de tradição e tal, uma marca boa, até porque ela não já teria deixado de existir no mercado, agora a maioria está colocando já. Quando o governo vai precisar comprar caneta, ele não vai chegar lá e falar assim, olha, mercado, né? Tipo, ele vai fazer o edital lá e vai publicar falando, olha, eu quero comprar a caneta Bic. Se o governo ou algum órgão qualquer inventa de colocar a descrição de marca de qualquer produto que seja, tipo, ele vai lá e fala, eu quero comprar caneta azul Bic. Ele já quebra o princípio constitucional, ó, que está aqui, ó. Então, né, assim, o porquê ele está, que você vai seguir a legislação, você vai buscar a proposta mais vantajosa, porém, nem sempre a mais vantajosa é aquela que seria a melhor em termo aí até de qualidade, digamos, tá? Porque às vezes, quando a compra vai estar lá, caneta azul com um furo na tampa, não sei o que, aí o cara coloca. Aí quando vem umas canetas chinesas que você usa 2, 3 vezes, elas já param de funcionar. E duvido muito, assim, vai igual até o exemplo que eu falei, governo federal vai comprar para distribuir para os seus diversos órgãos aí, sei lá, quase, acho que mais de 1.000 órgãos espalhados no país. Você acha que o cara vai pegar todas as caixas de caneta, todas as canetas que estão dentro da caixa, ele vai ficar testando uma por uma? Ele não vai. E aí, por mais que seja vantajoso em termos de preço, tá? Porque isso é o princípio base aí quando você faz a licitação, não se torna vantajoso a longo prazo ou a médio prazo aí, porque o governo vai ter que comprar de novo. Então, a vantagem, porque você vai buscar o melhor preço. Porém, como você não pode dar o tratamento, tipo, preferencial para determinada marca, você acaba sofrendo aí com isso. Então, um exemplo que vocês não chegaram a pegar isso, tá? Bom, pelo menos eu acho que. Talvez o Marcelo, eu não sei, Marcelo, você, mas a maioria que está aqui, eu acredito que não. Antigamente a gente dava na escola, era uma bolacha de maisena lá, ou bolacha salgada, com uma caixinha de achocolatado, que os alunos chamavam de todinho, né? Aí quando você ia ver a marca, aquele todinho era uma marca geralmente desconhecida, era uma marca que ninguém tinha antes ali consumido e tal, e que nem sempre, até a questão do sabor, o pessoal aceitava. Então você imagina o Estado que tem que comprar para fornecer a merenda tanto para as ETECs quanto para as escolas estaduais, eles acabavam optando por isso, eles optavam por a proposta mais vantajosa, que era o menor preço, e aí, por resultado, a licitação atendia? Atendia, mas, né, talvez até observando aí o valor, eles poderiam ter feito uma negociação, vamos supor, direto com uma outra marca. Uma marca
um pouco mais conhecida no comercial e tal. Quando eu falo comercial é no mercado, tá? E aí poderia isso trazer um preço melhor negociando direto com eles. Mas o governo não pode escolher marca justamente por esse critério, tá? Não esquece disso, porque se você for fazer uma prova algum dia, ou a sua empresa vai lá e vai participar de um processo desse, você não pode se deixar levar. Claro que, eu coloquei lá a caneta no processo para comprar. Aí na hora que eu vou ofertar, na hora que eu vou colocar a minha proposta, eu vou colocar o preço, né? Vou colocar a caneta e eu posso descrever a marca. Eu ofertando para o governo, mas o governo não pode falar que ele quer que eu entregue caneta BIC, tá? Então, esse porquê ele citar, ele vai aí pelos princípios constitucionais, questão da eficiência, né? Que aí eu tenho a mais vantajosa, e a questão do tratamento igualitário, que aí eu não posso escolher. Até mais para frente eu falo um pouco, porque existe, tá, gente, uma opção assim que o governo. A gente vai ver isso até na próxima aula, eu acho, mas aqui eu falo mais para frente um pouco disso. O governo pode fazer a escolha. Quando é por critério de técnica. Aí o governo pode fazer a escolha. Porque quando eu falo critério de técnica, eu estou falando. Eu preciso de uma empresa, vou dar um exemplo para vocês. Você já fala, deixa eu ver. Eu preciso de uma empresa que vai escavar entre Santos e Guarujá e que me construa um túnel que, além de passar carro, caminhão, bicicleta, que vá passar o VLT. Então, essa empresa tem que ter a expertise para isso. E aí, nesse caso, eu vou avaliar não o preço, mas eu vou avaliar a técnica. E aí ela vai me descrever qual é a técnica que ela usa, ela tem que fazer um estudo para mostrar qual é o impacto. Então, tudo isso já foge aí, porque a parte de obra, projeto técnico, aí foge dessa regra aí de você buscar a mais vantajosa, porque pode ser que a empresa escolhida, se for só ela, é o preço que ela der. Vou contratar o Alexandre lá para fazer uma palestra para os funcionários públicos. Tem outro Alexandre Fernandes Santana? Não. Então, é ele, não tem, tipo, como ele concorrer com ele, ou com outra pessoa que é o clone. Não tem, não existe. No ramo alimentício, aí não pode escolher, o Giovanni. Aí no ramo alimentício é aquilo que eu falei do exemplo do Todinho, que antigamente dava na escola, é a mais barato. Vai o que vem, né? Por isso que às vezes quando eles davam os sucos lá, eram os sucos que umas marcas que o pessoal nunca viu. E até o sabor, eles podem até descrever o sabor, mas tipo, você vai comprar uma marca desconhecida no mercado, você acaba aí ficando sujeito ao critério da vantagem e também ao critério do tratamento igualitário. Pode falar, Alexandre. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Duas perguntas. Nessa parte aí que o senhor estava falando da caneta, do achocolatado, não tem como alguém perceber ou dar um toque, o pessoal não comprou, mas o pessoal não tá comendo, por exemplo, a bolacha lá, o bebendo o achocolatado, porque ele tem um gosto ruim. Isso é levado em consideração? Então, não, porque geralmente há uma recomendação da nutricionista, mas a própria nutricionista ela também não pode fazer a indicação aí por marca tal. É o que a administração contrata. É claro que se eles percebem que não está tendo aceitação, eles pensam em reformular. Porque eu vou te dar até um exemplo. Tem cidade aqui na merenda, ela dá coisa de soja, carne de soja. E aí as crianças não comem, ou até os adolescentes aí e tal, não comem. E aí eles acabam reformulando, buscando alternativas, porque eles também precisam pensar no orçamento. Porque há um orçamento, a gente até mais para frente vai falar, que assim, eu vou fazer a licitação, beleza, mas qual é o orçamento que eu tenho para comprar tal produto? Por isso que interfere muito, entendeu? Ah, entendi.
Porque eu fiquei pensando o seguinte, se é comprado, né, e não é depois é estragado, né, porque deve ter lá como é que chama, eles devem estar marcando com o consumo, se está sendo consumido muito ou não, né, enfim, Não, existe esse esse monitoramento aí. controle, né, esse controle. Porque vou te dar até um exemplo. Quando eu falei até no começo da aula que o Fábio ele foi lá e conheceu uma funcionária da prefeitura que hoje ela é aluna, porque ele faz o levantamento das saídas e ele leva lá na prefeitura. Então eles têm esse controle, esse levantamento. Porém, o problema é que eles fazem apenas a substituição. Entendi. Para você até ver, para você falar a sua segunda pergunta, em Praia Grande, eu lembro na ETEC, eles davam ovo em pó. Alguém já viu ovo em pó? É só para quem pratica academia, né? Então, é praticamente isso. Acho que a albumina lá, o whey, sei lá qual que é a proteína lá que tem do ovo, mas eu acho que é albumina mesmo. Meu, é puro coisa de albumina. Só que aí eles fazem, acho que ela coloca água e mistura com esse pó tal e faz o ovo em pó. E aí quando o governo abre a estação, eu não sei se o governo coloca o ovo, mas ele não descreve, ou se realmente o governo, né, a nutricionista da prefeitura, ela já projetou que fosse ocorrer o processo com o ovo em pó, entendeu? E aí eles fazem a contratação. Fala a sua segunda pergunta. Não, vai ver que eles querem o pessoal tudo fortinho, né? A segunda pergunta é referente, por exemplo, sempre tem que comprar o mais barato na licitação, quando tem uma licitação, ou isso não é o que é levado em consideração? Porque deixa eu ver se eu entendi licitação. É quando há um orçamento de alguém que vai ser um fornecedor de alguma coisa e vai ganhar aquele que é o que ofereceu mais barato? Então, nesse caso aqui que a gente está falando de compra, assim, é o mais barato. E aí, o mais barato, por exemplo, ele nem sempre é o melhor. Eu dei o exemplo da caneta lá, que vinha umas canetas chinesas, que pelo amor de Sim. Deus, mas nesse caso da alimentação também. Até o Giovanni colocou se não tem como o governo fazer o próprio alimento. Então, Giovanni, em algumas cidades ou alguns locais, existe até o que eles chamam de agricultura familiar, ou quando a gente pensa aqui, até olhando aí no slide, tratamento igualitário, existe uma coisa que está mais para frente, mas também eu já até falo, que é assim, como é que eu vou dar o tratamento igualitário para o dono da Nestlé, né, ou a Nestlé, concorrer com o Zequinha Biscoitos? Não tem como, porque a Nestlé é muito forte. Então, o que o governo faz? Se o Zequinha Biscoito ele é uma micro ou uma EPP, né, se ele é uma ME ou uma EPP, o governo dá a preferência de comprar do Zequinha Biscoitos. E aí, o Zequinha Biscoitos ele consegue também trabalhar para que, em cima dessa vantagem, né, para trazer a igualdade, ele oferte para o governo. Por isso que aparecem marcas desconhecidas, em muitos casos, por conta desse processo que ocorre. Aí, agora, até do que a Andressa colocou aí do desvio, muitas vezes, Andressa, quando você tem um processo, por você não poder escolher marca, a gente vai falar aqui que tem as fases da licitação. A primeira fase é eu ver a necessidade do que tem que ser comprado, eu fazer um levantamento prévio, ou seja, eu não vou só saber o quanto eu vou gastar quando a licitação acontecer. Eu tenho que ver se eu tenho um orçamento, então eu faço um levantamento prévio de preço. Tipo assim, eu vou comprar a chocolatada para as crianças. Eu vou lá em 2, 3, 4 mercados, faço o levantamento das marcas de preço, aí tem que comprar quanto? 500 mil? Vou lá, multiplico o valor. Então, assim, olha, eu tenho que ter orçamento, vamos supor, de R$ 1 milhão para comprar chocolatado para as crianças na escola. Quando eles pegam esse orçamento, se você vai em mercado de bairro, é mais caro.
do que você comprar 500 mil caixinhas no fabricante ou no atacadista, lá no distribuidor. E aí eles jogam esse preço para iniciar a concorrência. Aí começa o problema, até do que a Andressa colocou. Por quê? Você tem uma média de preço muito superior ao que é o mercado, tipo, ao que realmente você compraria, só que como o governo colocou a proposta, e que a proposta tem que estar naquela média de valor, as empresas elas ganham. E aí deixa acontecer, né? Tipo, você vai gastar 1 milhão, mas se você fosse realmente até o distribuidor, igual vocês falaram de tipo buscar o Nescau, ou a Balduco, sei lá, que o Breno tinha colocado, você ia gastar uns 600, 700 mil, porque você está comprando em quantidade. E aí é o que está na legislação. Por certa forma, é uma coisa que evita de você, né, ou teoricamente, evitaria de você ter problemas, problema no sentido de favorecimento. Só que, em contrapartida, você tem esses pontos críticos que não dá para escolher, marca, tal, qualidade, e também você tem um ponto crítico que às vezes você acaba gastando um pouco mais. Só que aí, pessoal, quando eles vão analisar isso dos preços, tal, existe um processo que é o processo de assim, eu olhei todas as propostas, aí eu faço a classificação, que é o processo de classificação. Aí vamos supor, o Alexandre ficou em primeiro, a Patrícia em segundo, o Marcelo terceiro, a Andressa o quarto. Aí a Andressa fala assim, olha, eu consigo baixar meu preço aí em R$ 5 a unidade. Quando a Andressa faz isso, ela passa para primeiro. E aí os outros também, então tipo, é meio que uma briga, né? Vai leiloando o preço entre eles. No sistema você não sabe, né, obviamente, quem é quem, ou pelo menos não deveria saber, tá? Não deveria saber. E aí você não sabe quem é quem, vai brigando, até que ao final, quando encerra essa fase de negociação, essa fase de propostas, o leiloeiro ele chega aí a uma decisão, tipo, eu vou comprar o item de tal empresa. Aí ele classifica tal e aí vai para fazer a contratação. Se essas empresas, né, tipo, pelo ranking aí, a primeira não quis mais entregar, aí ele vai para a segunda, aí a segunda tal, então ele faz e acaba contratando ao final. Em resumo, é isso que acontece o processo. Deixa só eu ver o que vocês escreveram aqui. Que eu já tinha visto. O cara faz muita lavagem com dinheiro. De certa forma. Também tem esse caso de empresa fantasma. Tinha uma empresa que ela vendia de tudo para a prefeitura. Ela acabou respondendo aí o processo. Eles estão respondendo ainda. Material escolar, todas as coisas eles que ganhavam. Comida, todas as coisas eles que ganhavam. Aluguel de máquina, todas as coisas. É a mesma empresa que fazia comida, fazia máquina, fazia material escolar. E aí depois descobriram o BO todo. Veio agora mais uma dúvida. Eu sou político, tenho um cargo, por exemplo, vereador. E primeiro, posso ter uma empresa? Então, no caso de você ser um agente público e exercer o mandato, o Alexandre, desde que a sua empresa não contrate com a administração pública, você pode, tá? Eu não sei se é esse ministro que está hoje aí da saúde, ou se era um que era para ter assumido e não assumiu, mas tinha um dos ministros que demoraram para assumir, porque ele tinha empresa e a empresa dele era sócio, eu acho, a empresa dele tinha alguma coisa com o governo. Então ele teve que sair da sociedade, teve que tirar o nome dele de dar baixa lá na Receita para que ele assumisse, porque se ele assumisse tendo vinculado negócio com o governo, ele não pode, tá? E a segunda, a empresa pode ser uma empresa concorrente de processo. Não, aí eu já te respondi falando da primeira, né? Que a empresa lá não pode, até porque, né? Imagina, você tem favorecimento aí, que aí já está ferindo aí princípios constitucionais, e nesse caso não é possível. Já teve caso, tá? De acontecer isso. Vereador, que é a empresa dele lá, e quando foram ver, o cara era vinculado, e aí deu BO. Também casos que o vereador era sócio oculto, e aí também aconteceu, e aí descobriram depois, porque a empresa estava fazendo repasse para a conta do vereador, como se fosse tipo
Prolabore. Já estudaram Prolabore, né? Pelo amor de Deus, ele não vai falar que não. Prolabore. E todo mês o cara tinha um Prolabore dele, e aí esse Prolabore era enviado. E tipo, por que você está recebendo esse Prolabore? Entendeu? O Breno colocou demora para desvendar, tudo. Então, o Breno, é muita coisa interna, né, esse caso aí. E empresa familiar também pode. Se for esposa, então aí pode, Alexandre, mas pensa no princípio da moralidade, né? Ó, cadê o princípio da moralidade? Tarará, tarará, tá aqui. Princípio da moralidade, ó, é o terceiro aí. O princípio da moralidade, você até pode, mas você tem que estar de olho, porque, poxa, é a esposa do vereador, ou a esposa do prefeito, ou é parente. Então, também até por conta aí de favorecimento, porque vai correr o risco aí de investigação, e se for constatado aí favorecimento, né, vai ter problema. Tranquilo? Professor, Bora. Ô, pode falar. Se tiver pergunta, a gente aproveita porque a gente vai avançando, que essa parte daqui para frente, muito do que vocês vão estar falando vai estar aqui, porque eu vou falar dos princípios da licitação e tá casando com essas perguntas. Então pode fazer, não tem problema. Aí eu tô mudando slide, vocês também estão vendo eu mudar o slide. Geralmente eu mudo numa outra tela. Pode falar. o senhor falou sobre princípio da moralidade, aí veio surgir uma dúvida. Eu Ah, sou funcionário público, e trabalho, por exemplo, com as merendas de uma escola. aí, ó. A comida não é consumida, sobra. Ele pode levar a comida ou tem que ser jogado fora? Nesse caso, Tem a ver com o princípio de moralidade? então não, mas é assim. A nutricionista, ela vai dar as diretrizes. A escola, ela tem a quantidade de alunos que informa. Aí você tem duas opções. Ou a merenda, ela vai pro lixo, como ela já tá pronta, né? Tipo, você cozinhou lá e tal. Agora, no caso de levar, o administrador público, tipo, ele acha que aquela comida foi consumida, mas se a merendeira separou lá porque sobrou e ela levou, ou às vezes tem um aluno com mais necessidade, eu não me lembro de ter tido nenhum caso, assim, esse tempo todo que eu acompanho licitação ou processo dentro da administração pública, de ter tido problema. Agora, já teve problema no sentido de prevaricação, que tá até aí, ó. Olha aí, prevaricação. Que é a prevaricação? A pessoa, ela praticou o ato, né, de funcionário público de forma indevida. E aí aconteceu isso na prefeitura de São Vicente, mas no estado também já aconteceu, onde era para ser servido lá, eu acho que era frango em cubo. Breno, você foi da prefeitura de São Vicente quando você era criança, da escola? Dava frango em cubo? Ou algum outro aluno aí? Giovanni, a Campo Débora, a Gabi? xadrez, né? Não, era frango em cubo mesmo que tinha. Era tipo feito de frango em cubo, filé de frango em cubo. O que aconteceu? Que esse caso teve processo. Primeiro que o frango, eles descobriram. Eu tenho até essa reportagem. Professor, Oi. na minha época era arroz risoto, só que na verdade era só a cor do arroz que era amarelo, não tinha nada de risoto. Nossa senhora. Então é quase a mesma época. O Breno falou que não lembra. Então, Breno, pode ter sido na sua época aí. Peraí. Olha só, eu tenho até isso salvo, esse extrato da licitação. Que é de 2010, 2008. O que aconteceu? Eles compraram. E aí era frango, já havia no pacote o frango cortadinho em cubo. Ao invés deles fornecerem esse frango em cubo, quando chegava nas escolas, eles forneciam outras coisas, tipo carne moída lá, que tinha almôndega de carne moída, ou então de soja, ou então ovo. Eram outras coisas oferecidas e não aquilo que realmente era para ter sido oferecido. O que eles descobriram? Houve um esquema onde eles colocavam em sacos, como se fosse saco de lixo, colocavam isso fora, né? Tipo, descartando. E aí, nesse descarte, havia, na verdade, aquela carne que foi comprada para oferecer às crianças. Então, quando a gente fala de prevaricação aí, a equipe ligada
ao processo lá da cozinha, ou ligada ao processo de fazer essa distribuição, eles não entregavam para quem se destinava, que eram as crianças, eles faziam o descarte, que na verdade não era descarte, porque eles apenas colocavam fora da unidade, e aí tinha uma pessoa que era da família, eu acho que no caso era da família lá que eles pegaram. A pessoa, no horário que ia tirar esse saco de lixo, que na verdade era o frango, ela colocava. Quando colocava, a outra passava e levava. Então houve um desvio muito grande, isso foi daqui da prefeitura, e esse caso, eu sempre vou lembrar porque, tipo, já teve dias das crianças só terem um macarrão sem nada, só terem o arroz, e aí fizeram lá um ovo mexido, porque ganharam de doação não sei quantas cartelas de ovos lá, e aí acabou pegando. Mas acho que foi mais ou menos em 2008 isso daí que aconteceu. Porque é para chegar, né? Tipo, a coisa boa, mas o processo, né? Tipo, vindo até a ponta, você tem aí que tomar cuidado com os desvios desse processo todo. Mas, por exemplo, professor, a gente estávamos tendo aula online até o primeiro semestre do ano passado. Uhum. De repente veio a pandemia. Eu acredito que tinha estoques de comida lá, né? Na escola tinha. E aí, como é que faz? Por Então, isso? nesse caso, não, saiu. Eles mandam comunicados lá, circulares, essas coisas, e aí saiu um comunicado solicitando que retornasse para o departamento de merenda as coisas que estavam nas unidades. Então, houve aí o retorno, e eu não sei, tipo, em todos, né? Todas as unidades de ensino, mas na ETEC, por exemplo, houve o retorno. E aí eles retornaram para lá, para o departamento de merenda. Agora não me pergunte o que os caras fizeram lá, porque o departamento de merenda é centralizado na cidade, né? São Vicente é a maior rede aí municipal. Eles ofertam, né? Eles entregam para todas as escolas. E aí eu não sei, porque se tinha escola entregando, algum de vocês tem filho ou irmão aí que é da escola municipal? Porque eu sei que Praia Grande, o que a prefeitura fez ano passado e está fazendo esse ano ainda? Vamos supor, cada escola lá tinha 500 crianças, aí recebia X de merenda. Eles fracionaram toda a merenda e eu acho que é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, as crianças vão até a escola e retiram. Porque aqui do meu apartamento, a sacada aqui da sala, dá para ver a escola aqui, a Circe Toschi e o Joãozinho da Aviação. E às vezes eu vejo eles cedinho indo buscar e indo embora com saco de arroz, macarrão, ovo em pó. O pessoal acaba fazendo essa doação. Então, nesse caso da prefeitura, agora cada cidade fez de uma forma. Eu vi também semana passada, até falando desse caso, quando a gente pensa no processo licitatório. Imagina assim, vai mandar voltar às aulas. Mas e a merenda? Porque será que eles compraram? Porque a merenda ia estragar, é perecível, né? E aí em São Paulo voltou, ao BO que deu. E no caso que voltaram lá os alunos, não tinha merenda. Então eles arrumaram fruta, davam fruta. Cada criança só podia comer um pedaço da fruta. Então era mamão, ou então era uma banana no outro dia. Cada dia uma fruta, né? Isso foi em São Paulo, e aí foram questionar lá, a própria equipe da prefeitura da merenda não sabia dizer o que estava acontecendo. O pessoal acabou, tipo de forma emergencial, correndo para poder repor, para poder ver o que aconteceu. E aí vocês pensam, né? O processo de contratação ele foi afetado, né? O processo de licitação nesse período de pandemia, porque você tinha as entregas programadas, então foi feita a suspensão, só que em locais que não foi feita a suspensão, o que está acontecendo, né? Tipo, cadê a merenda? Digamos assim, cadê a merenda? Mas é bem complicado mesmo, então o princípio da moralidade até passa um pouco disso. Tem cidade aí que está dando cesta básica, tem cidade que está, igual eu falei, de Praia Grande, está fracionando a merenda, então
da bolacha para criança, a bebida lá em pó, não é suco, mas é tipo bebida láctea em pó, eles também dão. Eram coisas que tinham na escola, mas que eles estão montando os kits, tá? Tranquilo, eu vou falar aí só. A gente já comentou nesses exemplos todos aí sobre os princípios da licitação, mas só para a gente poder fixar. E aí eu avanço, até porque ó, já é 8h20 ainda e a gente tem mais algumas partes aí para trabalhar. Tranquilo? Bora. Então, no caso da legalidade, eu já até falei, né, quando eu comecei a explicar, é um princípio ligado à licitação, ao processo licitatório, porque falar de legalidade é você falar que o processo tem que estar com base na lei. Então, vocês viram lá que tem do artigo 37 da Constituição, né, no inciso 21, mas também existe a Lei 8.666, que é a 8666 de 93, que ela dá essa base aí para poder existir o processo licitatório. Um detalhe. Quando a gente fala do princípio da legalidade, não pode esquecer que ninguém é obrigado a fazer nada que não estiver na lei. Ou seja, se a empresa ela não quiser participar do processo, porque ela não concorda, porque ela acaba aí, sei lá, algum critério do governo, não tem por que ela participar. Aí ela não vai entrar na licitação e falar assim, eu entrei na licitação, mas na verdade não queria participar. Ela pode desertar no meio do processo, tipo, ela desiste. Mas ela não pode entrar falando que foi obrigada a entrar na licitação. O da igualdade ou da isonomia, que também nós já havíamos comentado, tá? Então, o princípio da igualdade aí, o processo licitatório, não pode haver discriminação. Por isso, né, de novo, aí a briga dos estudantes, né, por uma merenda de uma qualidade melhor tal. Não podemos ter discriminação, nem separação aí por marca, nem favorecimentos, tá? Então, eu não posso colocar lá uma cláusula que vá favorecer a determinada empresa. Forma alguma. Então, até esse ponto que também eu tinha comentado, se eu tenho uma pequena empresa, o governo ele trata, né, os desiguais de forma igual, para que ele dê uma certa vantagem, chamemos assim. Aí você fala assim, mas o governo não pode dar vantagem, mas como é que ele faz? De novo, existe a lei que garante que as pequenas empresas elas tenham a vantagem, que elas sejam estimuladas para que ela possa competir aí em igualdade. Por isso que tem até essa frase do Aristóteles, né? A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais, mas que dentro da administração pública são condições. Tem até um outro ponto interessante de pensar, que quando você tem uma... não é associação que se chama, mas calma aí que eu falo até o nome aqui para vocês verem. O governo também dá vantagem, tá? Peraí, associação, deixa eu ver. Mas não é associação, o nome é outro. Sabe quando há uma junção de pessoas que elas formam ali... uma cooperativa. É isso, uma cooperativa. Quando existe cooperativa... a Patrícia colocou, valeu, Patrícia. A cooperativa, ela também tem uma vantagem, tá? Dentro do processo de licitação. Até porque, né, você pensa em cooperativa, são profissionais aí, autônomos, profissionais que se juntaram para fornecer um tipo de produto ou serviço tal. Então, a cooperativa, ela também entra aí nesse processo de vantagem. Até imagina assim, eu vou contratar uma empresa para serviço de limpeza. Aí vocês já devem ter ouvido propaganda em algum lugar da TV, da internet, do rádio. Embraps. Contrate lá os profissionais da Embraps, ou então qualquer outra lá, company. Os caras têm estrutura. Agora você vai contratar a cooperativa do Zé. Como é que o Zé vai competir igual a Embraps?
Então, o governo dá aí essa vantagem, por isso, né, que nós temos esse princípio aí da igualdade, de trazer isso para poder garantir aí que todos consigam concorrer. O da moralidade, que a gente já falou o caso do frango aí, e de ações públicas, tá? Tem até um que hoje ele é o... Como que é? Ele é o responsável pelo PROCON, que é o CAPES. O CAPES, ele respondeu aí por prevaricação tal, por desvio de merenda, tá? Mas não foi condenado tal, mas ele respondeu porque havia aí uma suspeita num esquema que foi feito com acho que foi a COAF, era uma cooperativa lá de alimento familiar, agricultura familiar, e aí acabou dando maior BO, que eu acho que até isso impactou dele não poder concorrer, tá? Então, também isso aí acaba pegando. Outro ponto aí, importante, o princípio da impessoalidade, né? Eu não posso pegar porque, igual o Alexandre até colocou o exemplo, a empresa é da minha esposa, eu sou lá o prefeito, eu sou o vereador, então vamos contratar a empresa da minha esposa, ou sei lá, da minha família. Não pode. Isso daí precisa, tipo, quando ele assume o cargo, ele já tem que saber. Se ele alega desconhecimento, a lei está aí, então ninguém pode alegar desconhecimento da legislação, porque a legislação ela é clara, né? Então, se alegar desconhecimento, você, infelizmente, aí, pegando o gancho aí do princípio da Constituição, vai acabar respondendo, tá? O da probidade administrativa tá com base até no princípio da moralidade, então ele deve ser moral, deve ser probo, ou seja, o ato público que vai ser aí exercido, ele precisa ser um ato que tem que estar baseado, tipo, na igualdade, de você não pegar e favorecer seus amigos, favorecer a família, ou então você entra lá como prefeito e aí a própria prefeitura que você administra contrata a sua empresa. Até, né, se casos assim são pegos, entra aí no que a gente chama de improbidade administrativa, que eu acho também que vocês já viram aí em outros momentos da vida, né? Sobre isso, ou leram aí, viu uma reportagem do prefeito está sendo investigado por improbidade. Isso, olha lá, até a Patrícia colocou um exemplo bom aí. A mesma coisa do que um funcionário da Nestlé concorrer. Vocês já perceberam, por que eu falei que ela colocou um exemplo bom? Vocês já perceberam que quando ocorre esses concursos e a pessoa vai preencher, existe uma pergunta lá que fala assim: você é funcionário da empresa? Você ou algum parente de ligação direta é funcionário da empresa? E aí a pessoa precisa se manifestar, justamente para evitar que ocorra aí favorecimento ou que algo, né, nesse processo seja questionável. Então, quando a gente pensa em probidade, é você evitar que fatores aí tragam questionamentos dentro do processo. De boa? E, por fim, né, o princípio da eficiência, por fim aqui dessa parte, claro, que aí nós temos a licitação, ela tem que atender uma finalidade. Essa finalidade, ela faz com que haja propostas mais vantajosas, ela faz com que as propostas que eu vou analisar ou que eu vou colocar aí na mesa, né, sejam realmente eficientes para o Estado, que tragam retorno. Tem até um exemplo de empresa que ela vai concorrer e ela às vezes fala que não conhecia lá, vamos supor, uma cláusula que o governo coloca, a obrigação de, se for colocar carro para alugar, que esse veículo tem até 2, 3 anos. Aí a empresa vem com um carro muito velho. Se a ideia é você trazer eficiência no processo, de evitar que
uma viatura fique quebrando porque é um veículo muito antigo, de evitar que você tenha problema aí numa ambulância, se é uma ambulância alugada aí nesse processo de você fazer o atendimento, então você já não está mais atendendo aí o princípio da eficiência. Tá? E claro, dentro do princípio da eficiência, nós temos aí a questão, que aí isso daí é interessante, hein? O sigilo das propostas. Eu não posso, quando eu vou analisar essas propostas do processo licitatório, tornar pública até que ocorra o fechamento do trâmite, que a gente chama do certame, tá? Certame. Quando ocorrer o fechamento do certame e a assinatura do contrato, aí sim eu posso divulgar qual foi a empresa vencedora. Até porque, né, é o mesmo caso, do vestibulinho. Aqueles alunos que foram os contemplados, que foram os alunos aprovados, sai o nome deles publicado. Mesma coisa no concurso público. Saiu lá o concurso tal, pessoa que foi aprovada ou que foi nomeada lá, sai o nome dela. Porque ocorre aí todo o processo para que no final eu consiga dar essa divulgação. Então, nesse meio termo, pode perceber que geralmente sai o número do RG, sai o número do CPF ou o número da inscrição do participante, tá? Mas eles não colocam o nome aí, pelo menos na maioria dos processos, e no caso dessa contratação de empresa também. Outra coisa, não posso fazer vinculação do edital, no sentido aí de eu pegar e direciono um edital para uma empresa. Se isso também for constatado, né, também ocorre aí a paralisação do processo, e aí tendo a paralisação do processo, por favorecimento, a pessoa que está lá dentro do órgão público, que está aí fazendo esse atendimento, ela responde, tá? E aí, se ela responde, vão investigar, vão afastar ela, e aí dá problema. Porque já teve caso de investigação de processo licitatório que foi meio que destinado para uma empresa, assim, tipo, as informações que estavam lá atendiam, você tinha 10 fornecedores, mas do jeito que estava escrito, dava margem para atender somente a um fornecedor. Então, os outros fornecedores, eles entraram com manifestação, eles entraram com questionamento, e aí, quando há esse processo de questionamento, para o processo licitatório. E aí, vamos supor que é uma coisa emergencial. Gente, se é uma coisa emergencial, dançou, porque a sua emergência, né, a emergência do governo que deixou para a última hora, até que seja dada a finalização, seja feita a análise, você acabou aí enfrentando um baita de um problema, tá? Vamos ver aqui esse vídeo da AGU, só para a gente poder comentar mais. 2 minutinhos só que ela fala, mas ela fala também sobre esses princípios. Sempre que você pensar até em coisa do governo, desses processos e tal, lembra, você tem a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela é como se fosse o advogado do governo, que dá o direcionamento do que o governo pode ou não fazer. E claro, se o governo também vai responder, né, é a AGU que vai defender lá o presidente ou os afins. Então, aqui tem um pequeno vídeo que ela fala sobre licitação. Ó. Você sabe o que é licitação? A AGU explica. Licitação pública é o procedimento por meio do qual o governo adquire bens ou contrata serviços. Se um ministério, por exemplo, precisa comprar computadores, não é possível que a administração vá à loja comprar os computadores. Essa compra deve seguir os princípios básicos da administração. O fundamento da licitação é a própria Constituição Federal, artigo 37, inciso 21. Busca-se, com o procedimento da licitação, a aquisição de bens ou a contratação de produtos de forma mais vantajosa para a administração e assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. O TCU, no exercício do controle externo, tem uma função essencial no controle do gasto público.
Por isso, o Tribunal de Contas da União acompanha e fiscaliza qualquer licitação com dinheiro público federal, inclusive aquelas realizadas por estados e municípios quando há transferência voluntária de recursos. As principais leis que regulam a licitação são a Lei 8666 de 1993, que traz os princípios, as principais regras, as exceções ao procedimento, os tipos de licitação. E a Lei 10.520 de 2002, que regula o pregão. O pregão é um tipo de licitação mais ágil, mais dinâmico, normalmente de forma eletrônica, para aquisição de bens ou serviços comuns. A licitação é dispensada, pode ter ou não, nas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, compras até R$ 8.000, serviços de engenharia até R$ 15.000, em caso de guerra, calamidade, emergência. O artigo 24 da Lei 8666 traz todas as possibilidades. Muito importante, a lei não exige a licitação, chamada licitação inexigível. Artigo 25 da Lei 8666, quando a competição é inviável. Por exemplo, quando só há um fornecedor daquele produto, ou quando o serviço seja altamente qualificado. Se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre o mundo jurídico ou sobre a AGU, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Viram aí? Ela abordou muitas coisas que a gente já falou. Nesse caso aqui do AGU Explica, até ela começa falando da loja aí de computador, que o governo não pode ir até lá a loja comprar igual você compraria, né? O computador, igual eu trouxe exemplo de empresa. E existe uma figura muito importante que é o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Alguém lembra aí qual é a finalidade, qual é a função do TCU? Tribunal de Contas da União, professor? Isso, qual é a função dele? Qual é a atividade? Eu acredito que seja... É isso que o Breno falou, controlar o dinheiro público. Ah, Breno. Beleza, boa. O Tribunal de Contas da União, ele vai fazer, tá até aí escrito também, né, ó, de controle do gasto, então fiscalizar. Mas ele vai fazer aí a fiscalização do dinheiro público, até o Orlando também colocou, o Giovanni, a fiscalização do dinheiro público, a sua destinação, o que é que está acontecendo, onde é que está sendo gasto, e se houver, né, aí vem o se houver, alguma desconfiança de alguma ação, de algum ato público, o governo, o Tribunal de Contas vai lá e pode solicitar informações ao governo. Então, vamos supor, está desconfiando da Ministério da Saúde que fechou lá um contrato. Está meio estranho esse contrato. O TCU vai lá e fiscaliza e vê, pede o contrato, olha como é que foi feito o processo, coisas que às vezes qualquer órgão público, tá? Seja a prefeitura, tal, que possa ir comprar e que não tem muito cabimento por que esse órgão público está comprando determinado bem. Ele vai lá e pode pedir explicações. E o TCU, ele faz também recomendações ao governo, tipo, olha, cuidado que vocês estão gastando muito aí com salário, tá gastando muito com diária. Quando fala diária, tá, assim, quando um ente público, né, um funcionário público, ele precisa se deslocar, o cara tá lá em Brasília, mas ele precisa vir a São Paulo trabalhar. Ele recebe uma diária que é tipo um adicional para esse deslocamento. Se, né, porque isso, gente, é uma coisa, infelizmente, que é a farra das diárias. Se o TCU começa a ver que coisas não teriam necessidade de existir esses deslocamentos, o TCU pode pegar e começar a ficar no pé e pedir explicações. Eu estava até falando com o Fábio, acho que foi na outra semana, um outro exemplo do TCU aí, ele pode pedir explicação por que você está recebendo tal valor de um órgão público. Porque o Fábio trabalhava na Federal e ele estava recebendo de lá e da ETEC. Aí o TCU falou assim, como é que você está em dois lugares? Aí justificou que era de manhã na Federal e à tarde, à noite na ETEC e tal. E aí tudo bem.
mas eles ficam de olho para justamente evitar, né, aqueles princípios que a gente estava vendo, que ocorram aí os abusos. Isso, Breno, por isso que tem que ter a transparência, tá? Isso, o TCU, ele observa mais, digamos aí, o cunho federal. Ele também acompanha os municípios e os estados, tá? Agora, aqui, quem está mais perto de nós, espera aí que eu vou colocar aqui. Quem está mais perto de nós é o Tribunal de Contas, é o TCE, espera aí, município. O TCE é o Tribunal de Contas do Estado. E aí o TCE, ele dá o panorama. Espera só, deixa eu ver se está aqui, eu acho que é aqui. O TCE, ele dá o panorama quanto à situação de cada município. Ó, vou colocar aqui só para vocês visualizarem. Eles ficam de olho em tudo que está acontecendo. Então, assim, a prefeitura foi lá e fez um pagamento. Fechou lá um contrato tal, aí começa a verificar que raio de pagamento é esse. O que é que está acontecendo, por que a prefeitura está desembolsando esse valor. Olha lá, São Vicente. Vamos ver. A prefeitura, gente, ela... Hoje me ligou um construtor, ele está muito revoltado com a prefeitura. 4 milhões de reais que ele não recebe desde o ano passado. Falei, cara, eu não posso fazer nada por você, né? Você sabe, você tem que tentar marcar uma reunião lá com eles para poder verificar quando eles vão te pagar, se vai ser possível te pagar, se não vai ser possível te pagar, porque quem sou eu na fila do precatório, né? Precatório é quando a prefeitura deve, tá? Deve tanto pessoa física quanto jurídica. E aí ele ficou de marcar lá, eu passei o contato de quem que ele tinha que falar lá, mas, gente, imagina que absurdo. E a prefeitura suspendeu os pagamentos, tá? Suspendeu porque essa galera aí que estava de outros contratos, deixa eu ver, pagamento. Essa galera que estava de outros contratos, ele só deixa se colocar, que estava de outros contratos, acabou que muitos tiveram que ser investigados, muitos tiveram que ser revistos, justamente pelo viés aí dessa questão da administração pública. Vamos ver se aqui aparece, vai. Vocês perceberam que eu percebi? Ó, de novo. Total de receita, 1.173. Total de despesa, 1.206. Perceberam que a conta não está batendo aí? A prefeitura vai ficar em déficit, o Breno percebeu. Tem que chamar aqueles vereadores lá, professor, da palestra lá. Não, o Gabriel Miceli, ele é diretor do Parque Tecnológico de Santos, mas o Jefferson O Jefferson tá como vereador. Ó, vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem esse processo, até pegando esse gancho, porque eu nunca acho que parei na aula para mostrar isso daqui. Eu já mostrei, eu acho que o de licitação, né? Mas se eu não mostrei, eu mostro. Olha só, para vocês verem. Despesa maior que a receita. Cadê a contabilidade, né? Chamar o Leone lá para dar uma aula para eles, ó. Ó, para vocês verificarem. Vamos pegar uma pessoa aleatória aqui, ó. Deixa eu ver se dá para eu classificar por valor. Não, não dá. Cada prefeitura trabalha de um jeito. Eu sei que o de Praia Grande eu consigo ver por valor. Mas vamos pegar 2021. Para que 2020? 2021. Pronto. Ó lá. Câmara Municipal. Falou do vereador aí, ó. Câmara Municipal, nós temos a contratação de uma empresa chamada Império Serviços Empresariais, que a prefeitura, a Câmara, né, na verdade, ela tem um orçamento próprio. Gastou 208 mil. Vamos detalhar e descobrir o que é que eles estão gastando. Vejamos. Ó, limpeza e conservação. Então, com a limpeza e conservação da Câmara, no ano, tá? Isso daí não é por mês, hein, gente? No ano, a Câmara vai gastar 208 mil, quase 209 mil reais. Tá muito caro isso aí, professor. Mas é por ano. Eu não sei quantos funcionários são, que eu não tenho a menor ideia dos espaços, tal, lá, como é que tem. Mas isso daqui, ó, para vocês até acompanharem como questão de fiscalização,
vocês conseguem aí olhar o CNPJ da empresa, verificar aí os pagamentos, e aí você tem aqui, ó, o que é que foi feito. Então, foi feito um pregão, a fonte de recurso é tesouro da própria prefeitura, é para limpeza e conservação. Isso aqui foi um processo de licitação, tá? Isso que eu estou mostrando. E aí, ó, a vigência de maio de 2020 a maio de 2021, então já foi, né? E aí a nota de empenho, porque quando eu falo empenho, lembra que eu falei que para eu fazer a compra, para eu fazer a licitação, eu tenho o processo que eu preciso, além de eu pesquisar o preço, de eu ver se eu tenho dinheiro para pagar. A prefeitura, ela não pode chegar lá, contratar e não ter o empenho, não ter o valor reservado para contratar aquilo. Ou qualquer outro órgão, tá? Deixa eu ver aqui o número do empenho, se ele abre aqui para mostrar o empenho para vocês. Ah, não tem. Até parece que ia ter, né? Mas tudo bem. Então, esse é um exemplo para que vocês vejam essa parte da licitação. Aqui nesse site do TCE, que faz esse acompanhamento, tá? Ó, tem vale transporte, despesa que a prefeitura tem com o banco, ó, a prefeitura teve que pagar aqui para a CETESB. Então, vem tudo descrito aqui. Abono de alimentação, ó, tem até pessoa física também que recebe, tem lá os RPAs que recebem da prefeitura, repasse para o Instituto de Previdência, quem é funcionário municipal tem a Previdência lá que tem a parte de saúde até, a Caixa de Pecúlia. Professor? Oi. O que seria RPA? RPA é o profissional autônomo, mas que ele presta serviço para a prefeitura. Então, ele aceita esse tipo de pessoa para trabalhar lá? Então, não é o ideal, né, o Alexandre, mas em alguns casos eles aceitam. Eles aceitam, mas existe, igual a gente está vendo no Tribunal de Contas, existem momentos, digamos assim, que o tribunal ele faz. Peraí que eu estou abrindo aqui um negócio. Não, eu digo assim, aceita, como é que faz? Tem que se cadastrar, tem que ser amigo de alguém? Não, aí nesse caso é muito junto com as secretarias, cada uma tem a sua forma individual de fazer esse processo. Professor, só mais uma dúvida. Por exemplo, eles têm disponível um dinheiro para gastar, por exemplo, se for emergência, e sem precisar comprovar se foi gasto ou não? Tem, isso daí tá até na continuação, a gente vai acabar vendo na semana que vem, mas existe, gente, uma verba emergencial. Na verdade, não é uma verba emergencial, porque assim, lembra aqui do orçamento de São Vicente que a gente viu? 1 bilhão 173 milhões? Uhum. Eles fazem o remanejo. Então, quando eu falo do remanejo, é assim, você tem lá, aconteceu no ano passado, um exemplo só aleatório, hein? 300 milhões para a educação. Bom, a educação parou, não vai precisar de merenda na escola, não vai precisar. Isso aconteceu de verdade, tá? De faxineira, de limpeza, não vai precisar de cozinheira. O que eles fizeram? Mandaram tudo embora, porque não tinha perspectiva de volta. O dinheiro que ia ser usado para a educação, eles colocaram em outras áreas. Então, fizeram um remanejo, até do empenho, né? Que eu falei quase agora ali, que é quando você separa o dinheiro. E aí, esse remanejo, eles usaram para outros fins. E no caso da lei, até no vídeo lá, não sei se foi o do homem lá, o do primeiro, mas ele também falou que você tem a licitação como obrigação, mas existe um ponto, pessoal, que você pode fazer sem licitação, tá? Por quê? Sem licitação é quando ocorre, um exemplo, estado de calamidade, estado de pandemia, estado de greve, ou de guerra. Então, o Brasil hoje, e aí por isso que está tendo a CPI, por isso que várias cidades aí estão também estados de investigação, porque todos os prefeitos, os governadores e o presidente podem contratar sem licitação. Mas o cara depois vai ter que dar conta, né? Então, ele contrata quem ele quer do jeito que ele quer, só que o Tribunal de Contas está de olho. E eles estão acompanhando porque é uma coisa que você tem que fazer, mas você tem que seguir os princípios básicos ali. Ó, só para eu mostrar isso aqui para a gente finalizar, aqui da Bolsa de Compras, tá? Então, a BEC,
tá? BEC, Bolsa Eletrônica de Compras. Ela é um instrumento do governo. Eu já fui lá onde tem o escritório deles, eu fiz curso lá, mas já tem um tempão, mais de 10 anos, acho que 11 anos. Lá na fazenda, lá no centro de São Paulo eu fui. E aí, a BEC, ela é para os órgãos públicos cadastrarem lá as suas concorrências, as suas licitações, e também para as empresas. Então, eu vou aqui em mural, igual eu fui, oferta de compra, e aí eu vejo, ó, aqui na oferta de compra, qual é a modalidade. Quando eu joguei aqui, ó, um que está em aberto, tá? Tá esperando, ó, recebimento de proposta. Lembra que eu falei que a licitação tem as suas fases, ó? Tá aqui as fases, ó. Todas as fases estão aqui. E aí tá aguardando recebimento de proposta, ó. Vamos pegar um aleatório aqui, só para que vocês possam ver. Ó, Secretaria de Segurança, Comando de Polícia para a 2ª Região de São Paulo. Material de consumo. Vamos ver se vai abrir. O que é esse material de consumo que a polícia está comprando? Ó, isso aqui é um edital que chama aí para a licitação. Então tem as informações, tal, a oferta de compra, porque já está vinculado o empenho do valor do dinheiro que vai ser gasto. Prosseguindo, né? Aí tem todos aqueles termos lá, ó, da participação. Aí ele fala das empresas, a empresa tem que estar cadastrada no CalFesp, tá? Eu falei do Cadim, que não pode ter nenhum problema lá, mas a empresa só concorre aqui no estado de São Paulo se ela está no CalFesp, porque o CalFesp ele já puxa as informações se tem algum BO dessa empresa. E aí ele coloca, fala das empresas, fala também, ó, daquilo que eu falei, da igualdade, né, de você dar a vantagem, ó, cooperativa, deixa eu aumentar esse zoom, cooperativa ou empresa de pequeno, médio porte aí, que está nessa situação, e aí ele coloca, vamos só ver o que é que a polícia está comprando aqui, só para a gente finalizar, deixa eu ver. Aí tem todos os critérios aqui, ele fala do vencedor, do recurso, do boleto aí ligado à contratação, peraí que eu estou descendo, ali, ele fala também da documentação, toda a documentação que é apresentada, ela tem prazo de validade, tá? Pior que não tá aqui, só se eu passei no vi lá em cima. Quando uma empresa apresenta uma certidão para o governo, essa certidão ela tem prazo de validade porque tem empresa que ela apresenta uma certidão de 2 anos atrás e ela tá toda enrolada. Tava aqui, ó, eu não vi, ó, no começo, gente. Ó, aquisição de materiais de consumo para aí, né, a unidade lá da polícia, que vai ser usado na vacinação da 2ª dose. Então deve ser seringa, luva, todos esses recursos aí que são utilizados para vacinação. E aí, se vocês voltarem lá depois, tiverem a curiosidade, eu até coloco o link aí, acho que eu já coloquei. Mas você tem vários e vários processos licitatórios e aí você consegue aqui, ó, acompanhar em cada aba quais são as fases, quem é o responsável. Antigamente tinha meu nome num desses trecos aí, hoje em dia não deve nem mais ter, porque também tanto tempo que eu não faço, mas é bem interessante. Deixa eu ver o que o Breno colocou. Ô Breno, são padrões, tá? Esses processos aí que a gente tem. Mas, claro, se você vai fazer um convite, existe um padrão para o convite. Depois,